Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse notebook gamer lindíssimo, super luxuoso da Lenovo, que é o Legion 7i, meus amigos. Nós já fizemos alguns conteúdos sobre esse note aqui no canal. Ele apareceu num vlog que nós fizemos no começo do ano, que a gente foi lá para os Estados Unidos, né? Vamos participar da CES 2025, lá em Las Vegas. E aí a gente aproveitou essa viagem justamente para poder comprar esse notebook, né? Então ele apareceu num vídeo meio que de unboxing / vlog. Ele apareceu numa live de testes, onde nós testamos junto com vocês a potência, a performance desse cara. E hoje nós estamos aqui para fazer o vídeo com mais detalhes sobre esse notebook, que é muito interessante, o sonho aí para quem curte os notebooks da linha Legion da Lenovo, né? Para os famosos Legions Boys. Cara, para quem é Legion Boy, isso aqui é um sonho de consumo provavelmente. E ele é o notebook mais luxuoso / premium da Lenovo atualmente. A Lenovo até tem modelos mais caros e modelos mais fortes, que seriam os Legion Pro, por exemplo, ou Legion 9i, mas que focam muito mais na parte de performance. Esse cara aqui realmente foca mais na portabilidade, no luxo, né, no refino, nos materiais utilizados. Então, para quem quer algo mais luxuoso e mais portátil também, porque olha a finura desse Note, o Legion 7i seria a melhor escolha. Esse cara concorre aí contra a Zephyrus G16 da Asus, contra também, olha, um Air X16 da Dell, né? Então, ele promete bastante. E vou te falar, ele não é fraco não. De hardware, ele tem aqui um i7 14700HX e uma RTX 4060, e ambos os componentes não estão capados. É um notebook aí finíssimo, com 2 centímetros de espessura, com hardware tão forte quanto notebooks mais grossos. E existe lá fora também o Legion 7i na versão com RTX 4070, tá? Mas a gente pegou a versão 4060 por conta de custo. Nós compramos esse notebook no começo do ano, as coisas estavam muito caras mesmo nos Estados Unidos, né? Pra vocês terem uma noção, nós pagamos nesse modelo $1.842, já contando com os impostos lá de Vegas. Na conversão pura, com dólar a R$6 mais ou menos, ele saiu na faixa dos seus R$11 mil. E aí tem mais o imposto da alfândega, vai somar seus 14, 15 mil reais nesse Legion 7i, o que sim, é muita grana para um Note com uma 4060. Mas é um Note Premium com uma 4060, então talvez até dê para aceitar. Só vale a pena lembrar que ele não é vendido aqui no Brasil. Caso você queira comprar ele, ou você tem que importar, ou você compra de alguém que importou, ou se não, faz igual a gente. Aproveita alguma viagem que você vai fazer pra gringa e compra, né? Caso você curta ele, mas para saber se ele realmente é bom ou não, bora lá, vamos analisar. Deixa eu mostrar os detalhes desse Note aqui para vocês, que sim, é um notebook sensacional. Esse Legion 7i é, na minha opinião, o melhor notebook da Lenovo. Só faltou ser de 14 polegadas, né? Eu acho ele ainda muito grande por ser de 16, mas é porque eu gosto dos notebooks pequenos, não tem jeito. Enfim, bora lá, já vai deixando aí seu gostei, principalmente se você é um Legion Boy, e bora conhecer esse notebook mais de perto, meus amigos. E vamos começar logo pelo seu design e construção, porque eu acho que é um dos grandes diferenciais desse Legion 7i, né? Principalmente a sua cor. Galera, esse aqui é o único notebook branco da Lenovo. E se vocês me conhecem, sabem que eu sou apaixonado por branco. Eu vim até de branco hoje justamente para me camuflar junto com esse Note. O meu notebook pessoal é branco, os meus periféricos são brancos, né? Eu gosto bastante, sou suspeito aí para falar. E o Legion 7i é o único notebook da marca que possui essa coloração. Mas, tirando a cor, ele é muito parecido com outros Legions que nós já trouxemos aqui na questão de visual, né? Ele tem aqui uma tampa de metal, tem o Legion aqui, o logo Legion, né? Em cromado, que inclusive, ó, é refletivo, de acordo com como bate a luz ali. E tem esse deck traseiro também, muito parecido com Legion Slim 5i, Legion 5i que lançou aqui no Brasil também, mas com uma diferença aqui nas laterais, meus amigos. O Legion 7i tem essa lateral meio em metal escovado, né, em metal puro, que eu particularmente achei muito bonito, achei que combinou bastante aí com o notebook, deu uma outra pegada, né, um outro visual, valorizou bastante aqui as laterais, ainda mais porque é um notebook super fino. Então essa faixa de metal, na minha opinião, deu a impressão dele ser ainda mais fino do que ele realmente é. Outra coisa também, não é só a tampa que é de metal, a parte de baixo é metal também, e inclusive se a gente abrir aqui o Note, o palm rest também é de metal. Enfim, já a gente fala sobre a parte interna, mas deixa eu falar mais coisas aqui da parte externa, como por exemplo aqui o deck traseiro dele, o que a gente chama também de bundinha, né? Eu não tenho certeza dessa informação, mas me parece muito que ele é revestido aqui em vidro, tá, meus amigos? Porque ele tem uma pegada, um touch, né? Um toque muito macio, e ele é meio translúcido. Quando você olha de perto, você vê uma certa transparência, então parece muito ser de vidro aqui atrás, o que é mais um requinte. Esses dois símbolos, né? Tanto o da fonte de energia como o HDMI acendem quando você pluga um cabo aqui atrás. O único problema é que ele acende na cor branca.
sendo que a estrutura é branca. Então, quando o LED fica aceso, você não enxerga nada. E uma outra característica que eu notei aqui também é que a base do notebook, a parte de baixo do note, parece ser um pouco maior do que a tampa. Vocês estão vendo que bem ao redor da tampa tem aí uma sobrinha da parte de baixo? Parece que a parte de baixo é maior do que a tampa, né? No começo eu achei isso estranho, parecia, sei lá, um erro de design e tal, mas eu acho que é meio que proposital mesmo, não sei exatamente o motivo para isso, mas as peças não são exatamente do mesmo tamanho. Sendo bem sincero, isso me deu um pouco de toque. Mas agora, bora ver se esse note realmente é portátil, pesando e medindo aqui a sua espessura. Então, pegando aqui a nossa balancinha, ó, de peso, esse note pega seus 2 quilos, cento e poucos gramas, tá? Então, 2 quilos e 100, 2 quilos e 200, o que sim é um peso leve para notebooks gamers que às vezes pesam 2,5 kg, 2,6 kg, né? Mas não é também extremamente leve não. O notebook extremamente leve fica abaixo de 2 kg, aqui fica um pouquinho acima ainda. Muito parecido com o Legion Slim 5i com uma RTX 4050 que nós testamos, com a diferença de que aqui nós temos um CPU HX ao invés de H e uma 4060. Até porque, para quem se lembra do review do Legion Slim 5i 4060 que nós testamos, ele era tão pesado e tão grosso quanto o notebook normal. De Slim, aquele Note não tinha nada. Parece que Slim de verdade é esse cara aqui. Já de espessura é o seguinte, meus amigos, pegando aqui o nosso paquímetro, ó, e pegando bem no meio do notebook, vocês vão ver que esse Note pega aqui seus 19,8 milímetros, ou seja, 20 milímetros de espessura, o que sim é leve para um notebook gamer dessa categoria, que não tá capado, inclusive, 2 centímetros é realmente bem fino. Eu falei leve agora há pouco, né? Não, ele é fino, menos de 2 centímetros aqui de espessura, e realmente, quando você pega ele na mão, você sente, né? Que ele não é muito leve, mas que ele é muito fino. Ele basicamente herdou a portabilidade dos Legion Slim, só que sem ser Slim. Agora, bora abrir a tampa desse Note, que obviamente tem uma dobradiça macia, tá? Você consegue abrir usando uma mão só. Tem a dobradiça 180 graus, característico também dos Legion, e uma dobradiça bem firme. Então, além dela ser macia para você abrir e fechar, mesmo que você largue a tampa aqui, ó, ela não cede. Então, pode ficar tranquilo que essa dobradiça aqui tem bastante qualidade. E para logar no Windows, vocês devem estar vendo o símbolozinho aqui em cima da tela. Esse Note tem leitor biométrico, que fica justamente aqui no botão de liga e desliga. Se eu vier aqui com meu dedo, né, e encostar, ele já loga no Windows para mim. Esse cara não tem sensor infravermelho para reconhecimento facial, mas tem o leitor biométrico aqui para sua digital, que fica justamente nesse botão de liga e desliga, né? Com esse LED ao redor, que inclusive indica qual é o modo de performance atual do notebook. Nesse momento ele está no modo silencioso, se eu apertar FNQ, ele muda aqui para o modo automático. Se estivéssemos na tomada, que não é o caso, se eu apertasse FNQ de novo, ele iria para o modo de desempenho, acendendo uma cor vermelha. Então você consegue alternar entre os modos de performance apertando FNQ e ele indica pra gente qual modo que está através do LED do Power. Como eu tinha dito, o Palm Rest aqui continua sendo tudo de metal e todo branco, tá? Diferente de alguns notebooks brancos que tem aqui o teclado preto, aqui não, é tudo branco mesmo. Se você não gosta de coisa clara, não venha para esse Note. A câmera deve estar sofrendo para não estourar, inclusive, esse branco todo, mas vamos lá. Primeira coisa é que veio cheio de adesivo, igual aqui no Brasil, né? Faltou só o adesivo do Ayrton Senna que tem aqui nos Legions brasileiros, mas, cara, veio polido cheio de coisa. E veio com um selinho aqui também, áudio by Harman. Já a gente mostra esse áudio, mas é um áudio um pouquinho mais trabalhado. Não é aquele áudio básico que costuma vir em notebooks de entrada. E sobre tecladinho, nós estamos naquele padrão da Lenovo, que a gente vê em todos os notebooks da marca. É um teclado padronizado, é bem gostoso de digitar, é um teclado mais durinho e bem altinho também. Meio curvadinho aqui para ter mais ergonomia, né? As setas recuadas para baixo, também padrão da marca. Com a diferença de que vocês devem estar notando que esse teclado é RGB, meus amigos. Tem iluminação colorida, a gente pode até desligar as luzes para vocês verem melhor. Agora sim vocês estão vendo, e é uma iluminação bem forte, tá, meus amigos? Não é um RGB simples, não. E digo mais, é um RGB por tecla, tá? Ó, ele tem efeitos diferenciados, não são só os efeitos básicos, não. Tem efeito de chuvinha e tudo mais. Você pode criar efeitos também lá no software, mas, enfim, é um RGB bem trabalhadinho, não é um RGB simples, e isso, falando de Lenovo, é meio que novidade. Quer dizer, não é exatamente novidade, mas é porque muitos notebooks da Lenovo, principalmente aqui no Brasil, usam teclados apenas com retroiluminação branca, né? Quase nenhum deles tem RGB, então, né, por mais que o RGB seja uma coisa que tá comum nos notebooks gamers, nos notebooks da Lenovo não é tão comum assim. Ah, e sobre RGB é só o teclado mesmo, tá? Aqui na parte de trás não acende nada, não tem LED na bundinha, é um notebook um pouco mais sóbrio mesmo. E além do teclado, temos aqui embaixo o touchpad, que aí sim eu gostei bastante, mas também tem ressalvas, porque é o seguinte, estamos falando de touchpad de vidro,
tá? Então o deslize desse touchpad é maravilhoso, é muito, muito gostoso mesmo. O tamanho dele é mediano, não é dos grandes nem dos pequenininhos. E o clique, ele é leve. O problema é que ele é um pouco barulhento. Normalmente o touchpad da Lenovo costuma ser assim, né? Vou pedir pra edição tirar o tratamento de áudio para vocês ouvirem como é que é, ó. O clique desse touchpad. Porque sim, ele faz um pouquinho de barulho. Eu acho que pelo preço, pela proposta desse Note, poderia ser um touchpad um pouquinho menos barulhento. E já que nós abrimos aqui o Legion 7i, deixa eu mostrar uma coisa que eu instalei nele e que provavelmente vocês vão curtir bastante, até porque é de graça. Se liga só nesse navegador aqui com uma interface toda moderna e com inteligência artificial integrada, meus amigos. Esse aqui é o navegador Opera, eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Mas agora ele evoluiu demais nessa nova versão Opera One R2. Agora você tem uma ferramenta de IA integrada no navegador chamado Diária e você consegue acessar a linha de comando dela a qualquer momento digitando Ctrl/, ou se você tiver no macOS, Command/. Dá até para você pedir para ela fazer imagens, tudo nessa linha de comando do próprio navegador. Outra coisa legal é que o Opera consegue destacar os vídeos para você deixar eles rodando aí de canto na sua tela, mesmo com o navegador minimizado. A mesma coisa para o tocador de música, você consegue conectar em até 6 serviços de streaming e também dá para deixar no pop-out. Mas tem vários outros recursos, como a função de split screen, para você conseguir ler 2 documentos separados na mesma janela. Por exemplo, para escrever o roteiro aqui desse vídeo, eu posso deixar as specs do Note de um lado e o texto do outro. E para resolver o problema de várias guias abertas, o Opera tem uma ilha de guias para agrupá-las aí de acordo com o contexto delas. E as abas abertas ficam com esse sublinhado graças ao Tab Traces para demonstrar quais são as abas visitadas recentemente para facilitar a navegação. Além de diferentes temas para você fazer o navegador combinar melhor com a aparência aí do seu sistema, eu curti bastante esse Aurora que combina com tema escuro e fica com essa animação diferenciada. Enfim, galera, é de graça, então vale a pena testar, provavelmente você vai curtir. O link para download tá aqui na descrição e muito obrigado Opera por apoiar aqui o nosso vídeo. Enfim, galera, continuando aqui com o Legion 7i, é o seguinte, faltou a gente falar sobre a tela desse Note. Esse Legion 7i tem uma tela de 16 polegadas, tá? Proporção um pouquinho mais quadradinha. Já é Quad HD Plus, então 2560 por 1600 pixels de 240 Hz. Porém, é uma tela IPS. É uma das melhores telas IPS que existem, mas ainda é IPS. Por que eu digo isso? Porque nessa categoria de notebook premium você encontra, por exemplo, Zephyr G16, que já tem uma tela OLED, né? Alguns outros modelos que já estão migrando também pro OLED. A Lenovo já se pronunciou dizendo que os próximos Legions, o próximo Legion 7i, por exemplo, de 2025, já vai vir com tela OLED, mas essa versão é de 2024, né? E ele ainda tinha uma tela IPS muito boa, ela consegue cobrir 100% do sRGB, tem 459 nits de brilho, então assim, é uma tela IPS excelente, só não é tão boa quanto um OLED de fato. Inclusive, nós testamos a calibração dessa tela, porque normalmente notebooks da Lenovo costumam vir calibrados de fábrica. E sim, essa tela meio que veio calibrada de fábrica. De acordo com o nosso colorímetro, ela só não acertou tão bem na temperatura dos brancos, tá? Mas o nosso colorímetro também não conseguiu fazer melhor do que a calibração original, então podemos falar que ela veio semi-calibrada de fábrica. Ah, outra coisa para comentar também é que essa tela tem o acabamento mate, então esse acabamento fosco, né, com anti-reflexo, que eu não gosto tanto, prefiro o acabamento glossy, mas tela IPS normalmente é mate mesmo. Sobre a moldura dessa tela, a moldura é bem fina, né, tem poucas bordas aqui ao redor, tem um Legion escrito aqui na parte de baixo, mas é uma moldura de plástico simples mesmo, inclusive com borda branca aqui embaixo e uma mini bordinha ao redor da moldura preta aqui em cima. Agora, falando sobre a qualidade de som desse Note, é o seguinte, ele tem um selinho aqui escrito Audio by Harman, que dá a entender que o som dele vai ser muito bom, né? Normalmente os notebooks com esses selos diferenciados possuem um som mais trabalhado, e sim, o som desse Note é bom, é acima da média, mas eu esperava um pouco mais, eu acho, né? Mais pela proposta de ser um Legion 7i, super premium, não sei o quê. Eu achei que ele teria um som encorpado, igual uns Zephyrs da vida, igual os MacBooks, mas não, são graves apenas ok, é um som bem equilibrado, mas nada muito especial. Agora é o seguinte, pessoal, deixa eu fechar aqui a tampa do notebook para a gente poder falar um pouquinho sobre as conexões que esse cara aqui possui, até porque ele não tem tantas assim. Começando aqui pelo lado direito, é o seguinte, primeira coisa, a organização de conexões aqui é meio estranha, né? Uma das USBs fica aqui atrás, junto com a trava do webcam, tem um espaço vazio que não serve nem para arrefecimento, para saída de ar, coisa do tipo, e depois mais algumas conexões, então o layout é meio estranho, mas é o seguinte,
Essa USB aqui, ela é comum, né? 3.2 Gen 1 para conectar algum periférico. Tem aqui a trava física para você bloquear ou desbloquear a webcam. E temos aqui uma USB-C 3.2 Gen 2, só que básica, tá? Essa USB-C não passa vídeo e também não suporta carregamento. É apenas uma 3.2 para dados mesmo. Além dela, também tem a entrada para cartão SD dos grandes, legal para fotógrafos, videomakers. No meu caso aqui, eu prefiro muito mais essas entradas grandonas para uso profissional, ajuda bastante. Mas fiquem tranquilos com relação a essa USB-C simples, porque do outro lado, aqui no lado esquerdo, você tem mais duas USB-Cs. Vamos começar pela USB comum, que também é 3.2 Gen 1, tá? Ela é simples, mas tem um símbolozinho de bateria, então ela é always on. Mesmo com o notebook desligado, você consegue carregar dispositivos através dessa portinha. E tem aqui duas USB-Cs já Thunderbolt 4, tá? Ambas compatíveis com saída de vídeo e ambas também suportam carregamento via protocolo PD. Inclusive suportam até 140 watts de pico máximo de energia para carregar esse Note. Lembrando sempre, tá? Carregar Note via USB-C é sempre muito útil, principalmente para emergências, onde você não tem acesso à fonte do Note, não tem uma tomada por perto, de repente só tem um Powerbank para carregar ali via USB-C mesmo, mas não substitui a fonte do Note, tá? Usar esse Note alimentado pela USB-C não vai liberar o máximo de performance dele para quando você for jogar. Então, para jogar, usa sempre a fonte original. E temos aqui um P2 combo para headsets, fone e microfone. Já na parte de trás, o Legion 7i tem apenas duas conexões, que é a entrada para fonte de energia, que eu não sei se mostrei, eu acho que eu não mostrei ainda, é essa fonte aqui, tá? Fonte padrão da Lenovo, meio grande, né? Ultimamente as marcas já estão evoluindo, estão trazendo fontes menores, tal, com novas tecnologias. A Lenovo continua com as fontes de antes, e é uma fonte pequena, tá? De 230 watts aí. Apesar de ser pequena, muitos notebooks com uma 4060 também utilizam fonte de 230, 240, então é o suficiente, não chega a ser pouco por sistema aqui dele não. E aí você conectaria a fonte nessa entradinha. Já a outra porta é a HDMI, já 2.1, tá? Para você conectar aí monitores externos. E só, não tem mais nada aqui atrás, então ficou faltando mais USBs comuns, ele tem apenas duas USBs comuns, né? Um desse lado e outro desse lado aqui. E também não tem porta de rede RJ45 para você conectar o notebook via cabo. Tá certo que hoje em dia eu não uso cabo para basicamente nada, mas para quem joga competitivamente, né? Para quem não quer ter nada de latência, delay, o pessoal vai preferir cabo, e no caso desse Legion você vai ter que usar algum dongle porque ele não tem a entrada nativa. E bom, essa aqui é a qualidade da webcam desse Note. Tem a travinha ali do lado que eu posso bloquear, ó, vou bloquear nesse momento, ó, bloqueado e desbloqueado. Vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados do próprio notebook e ela já tem a resolução Full HD, mas é aquela webcam básica de notebook gamer, né? Nada muito especial. Enfim, eu acho que a gente terminou de mostrar a parte externa desse Legion 7i. Bora ver as entranhas desse notebook? Bora desmontá-lo e ver como é que é a parte interna? Porque assim, estamos falando de notebook fino, leve, e nessa categoria de notebooks mais luxuosos e tudo mais, eles costumam utilizar componentes soldados, principalmente memória RAM. Mas pelo que eu vi, esse Legion 7i não tem memória soldada. Então vamos desmontar para ver como é que é a placa-mãe desse Note, sistema de arrefecimento, tudo isso aí. Para isso eu vou utilizar aqui a nossa caixinha de ferramentas. Link sempre tá na descrição para quem precisa de um disso aqui. Muita gente pergunta, né, onde que a gente compra. Eu deixo os links aqui na descrição, porque para quem vai fazer upgrade em Note, vai desmontar pela primeira vez, aqui já tem tudo necessário para você poder fazer isso. No caso aqui, o Legion utiliza parafusos comuns, tá? Que é o Phillips tradicional, então você não precisa de parafusos Torx, chave Torx, qualquer chavinha cruzada vai conseguir tirar os parafusos numa boa. Beleza, eu achei que seria mais difícil de desmontar aqui a carcaça, mas foi só enfiar o palitinho de plástico aqui, que ele já soltou ela por inteiro. Ó, essa aqui é a parte de trás da tampa. E aqui nós temos acesso à placa-mãe desse Legion 7i. E ela é bonita, tá, meus amigos? É assim que eu gosto. Isso aqui é uma placa-mãe de verdade, tudo preenchidinho, não tem nenhum espaço vazio. Ultimamente eu trouxe alguns unboxings aqui de notebooks que tinham muitos espaços vazios ali interno, né? Então isso significa que o projeto não foi muito bem aproveitado naquele espaço. Aqui você vê que cada milímetro foi aproveitado para alguma coisa. Temos bons fãs aqui, fãs bem grandes para sistema de arrefecimento, por mais que seja um notebook slim, né, menor e tudo mais. Me parece que o sistema de arrefecimento é bem robusto e já dá para ver que realmente as memórias RAM são soltas, elas não são soldadas, mas antes de mexer em qualquer coisa aqui, vamos desconectar aqui a bateria para não causar curto na parte interna desse Note, né? Beleza, já desconectamos e para tirar essa blindagem da RAM, eu acho que é só puxar para cima. Eu não tinha desmontado ainda esse Legion, tá? A gente tá meio que conhecendo juntos.
Então, aí, beleza, era só isso mesmo. Só puxar pra cima, tem um adesivinho aqui, ó, que você pode até descolar ele temporariamente. Depois a gente bota ele de volta. Então, beleza. Tiramos a blindagem da memória RAM, que tem alguns dissipadores de calor para não deixar elas esquentarem demais. E temos aqui 2 pentes da Hynix, aparentemente. É isso, ó, 2 pentes da Hynix. Compramos a versão com 16 GB de RAM, né? Sendo que ele suporta upgrade, você pode comprar ele com 32. Botar a memória RAM aqui, você pode botar à vontade, dá para botar 64 se você quiser, mas comprar a original só com 32 mesmo. São realmente 2 pentes da Hynix, 8 GB cada, de 5.600 MHz cada um. Então dá sim para fazer upgrade de RAM nesse Note, o que é uma vantagem com relação a Zephyrus, por exemplo, ou até controle One X14, se não me engano, que eles tinham memórias soldadas, né? Eles são mais finos e mais leves. Aqui você não vai ter uma finura tão absurda, também não vai ser tão leve, mas pelo menos você tem a possibilidade de upgrade se você precisa disso, né? Algumas profissões têm softwares que exigem muita RAM, um After Effects, por exemplo, né? Precisa de 64 GB e tudo mais. Aqui é um exemplo de notebook onde você conseguiria fazer esse upgrade. Ele veio com SSD original aqui, que eu até esqueci qual que era o tamanho, se não me engano é de 512, mas deixa eu só dar uma olhadinha. O SSD original é de 1TB, 1TB da marca é da Samsung. Olha aí, tá escrito aqui atrás, inclusive, ó, SSD da Samsung, já de 1TB e Gen 4. Ele veio nesse slot aqui, eu vou até botar ele aqui de volta. Mas aqui nesse outro lado você tem mais um slot para SSD meio disfarçado, né? Nem parece muito bem slot porque tem alguns cabos passando embaixo. Mas sim, olha, ele tem a conexão NVMe aqui, é só botar um SSD, parafusa aqui atrás e já era. Você pode, além de trocar as memórias, fazer upgrade de memória, aqui também suporta upgrade de SSD, caso você precise. E de bateria, temos uma bateria gigantesca aqui de 99,9 Wh de capacidade. Isso aqui é o máximo permitido pela lei, tá, meus amigos? A Lenovo aqui foi até o máximo que dava, porque mais de 99,9 você já começa a ser barrado em aeroportos, por exemplo. Não pode, né, uma bateria acima de 99,9 em aeroporto. Então aqui ele tá com a maior bateria possível para um notebook. Temos aqui a plaquinha Wi-Fi, que é o Wi-Fi 6E, né? E é isso, placa-mãe preta, gostei bastante do visual. É um notebook bem refinado. Nessa parte interna aqui você vê que ele é muito, muito bem trabalhadinho mesmo. Ah, só uma observação, o Lenovo não costuma trabalhar com metal líquido, então aqui provavelmente são utilizadas pastas térmicas ao invés do metal líquido. A Lenovo tem uma parceria com a Honeywell, que é uma fabricante aí de thermal pads / pasta térmicas, e é muito provavelmente ela que está sendo utilizada aqui dentro. Bom, bateria conectada, deixa eu só montar aqui agora esse Legion de volta para a gente partir para os testes, né, meus amigos? Falta ver se ele é bom mesmo de hardware, se ele tem performance, porque design e construção, ele é bem legal, muito luxuoso e tudo mais, mas sim, ele não é tão fino e nem tão premium quanto alguns concorrentes, mas talvez ele seja mais forte. Então, deixa eu só terminar de montar e partir para o conjunto de hardware e alguns benchmarks. E bom, pessoal, estamos aqui, já montei esse Legion de volta e agora bora explorar a parte de hardware desse notebook para ver se ele é tão bom na parte de performance como ele é também na parte de construção e design, né? Começando aqui pelo seu processador. Pessoal, esse Legion 7i tem um i7 14700HX, o que eu diria que é um pouco surpreendente, porque esse é um CPU muito forte. E digo mais, tá? Final HX, porque normalmente notebooks mais finos, que é o caso desse 7i aqui, eles apostariam em notebooks final H, notebooks, né, mais focados em eficiência, que talvez não esquentassem tanto. Aqui não, ele vai para o HX, que é um CPU de alta performance, que está equipado, por exemplo, nos Legion Pro da vida. E bom, ele tem 20 núcleos e 28 threads, então tem bastante coisa aqui. Desses 20 núcleos, 8 são focados em performance e 12 são focados em eficiência. E o VAP fez alguns benchmarks pra gente dar uma testada. Normalmente notebooks importados a gente não passa, né, pela nossa bateria de testes, mas como ele ficou bastante tempo com a gente, o VAP acabou testando. Como por exemplo aqui no CPU Profile, que é um benchmark focado em processador, esse Legion 7i pegou 9.500 pontos. Que assim, não é ruim. Essa tabela aqui tá filtrada, né, entre notebooks com uma 4060, ele fica bem no meio da tabela, então é uma performance boa. Inclusive acima do Legion 5i aqui brasileiro, né, com i7 14650HX, um CPU um pouquinho mais fraco, com menos núcleos, menos threads, mas o Legion 5i é um notebook parrudão, mais grosso e tal. O Legion 7i é ao contrário, né, ele é mais fino, então o Legion 7i tende a ter menos performance por ter menos espaço de arrefecimento. E nessa comparação, o 7i parece que tá ok, entrega mais performance que o Legion 5i. Só que, aí depois a gente compara contra o Navia Stellar aqui em cima, que tem um i7 também 14700HX, só que não tem tantas limitações por não ser tão fino. E aí a gente vê que o Navia Stellar consegue pegar 23% mais de performance no processador se comparado contra o Legion 7i. Então assim, o Legion não tá com CPU fraco,
mas ele está bem mais limitado na prática se comparado com notebooks mais grossos, com mais espaço de arrefecimento, porque como o Legion é fininho, ele é pequenininho e tal, não tem tanto espaço ali para conseguir se refrigerar, o CPU acaba não conseguindo performar tão bem quanto em outros modelos que teriam esse espaço, né? Que é o caso aqui do Nave Estelar, por exemplo. Um outro exemplo aqui é o Avel A70i, que tem um CPU até inferior, que é o 14650HX, mas que fica 13% na frente do nosso Legion 7i, tá? Então, o CPU do 7i é fraco? Não, pelo contrário, é bem forte, tá? Acima do Legion 5i, que já tem um CPU muito forte. Mas poderia ser ainda mais forte se ele tivesse com mais espaço de arrefecimento. Mas isso é um ponto negativo desse Note? Galera, eu acho que não, porque se você quer performance, você iria no Legion Pro e não no Legion 7i. Quando você vem nesse Note, você já assume que você vai abrir mão um pouco de performance para ter, né, essa finura toda que ele tem. Fizemos mais alguns benchmarks, como aqui, por exemplo, no Cinebench R24, no Multicore. Aqui a gente não mandou tão bem, tá? Aqui a gente mandou até um pouco mal. A gente ficou bem abaixo dos HX do Legion 5i, do A70i, do Nave Estelar aqui nem se fala, né? Ficou 50% na frente nesse benchmark. Aqui no Single Core é onde a gente consegue ficar um pouco na frente. Por quê? Porque no benchmark Single Core, que testa um núcleo único, né? O sistema de arrefecimento não importa muito, porque esse benchmark não esquenta tanto o processador, então pode ver que sem ser influenciado pelo limite de arrefecimento, né? Ele manda bem, ele fica aqui entre os top, muito perto do Nave Estelar, inclusive. Em resumo, é um baita processador muito forte, mas que não consegue desempenhar o seu máximo por conta do projeto um pouco mais compacto mesmo. Continuando aqui na memória, nós temos 16 GB, já mostrei para vocês, né? São dois pentes de 8, rodando a 5.600 megatransfers por segundo. Você pode fazer upgrade se você quiser botar mais memória depois. De SSD, é aquele SSD da Samsung, já Gen 4 de 1TB. Será que o VAP testou a velocidade do SSD? Eu não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, ele testou aqui, ó, a velocidade do SSD é de 6.600 de leitura e 5.000 de gravação. Ok, um SSD bem rápido, com alta velocidade aí de leitura e gravação. Eu fiquei na dúvida porque, de novo, né, a gente não faz review completo de notebooks importados, a gente faz review de notebooks que vendem aqui no Brasil. Então aqui a gente tá fazendo só porque, como ele ficou bastante tempo com a gente conseguiu testar muita coisa. O Wi-Fi, ele tem uma plaquinha diferente, ele utiliza a plaquinha da Realtek. Normalmente o notebook gamer utiliza a placa da própria Intel, né? Mas é o Wi-Fi 6E, padrão do mercado. Estamos indo agora para o Wi-Fi 7, mas a maioria utiliza placas Wi-Fi 6E mesmo. Tem a placa de vídeo integrada aqui e a placa de vídeo principal, que é a placa de vídeo dedicada, né? A RTX 4060, meus amigos, com 8 GB de VRAM. E aí fica o grande questionamento. O processador desse Note, ele não é que ele tá capado, mas ele não consegue performar no seu máximo por conta de limite de projeto. Será que a 4060 tá capada então? E galera, podem ficar tranquilos, porque entrando aqui nas especificações técnicas dessa 4060, ela, pelo menos na teoria, consegue chegar a 140 watts de pico máximo de potência, tá? Ou seja, o mesmo limite de outras placas de vídeo full power que a gente costuma testar aqui. O próprio Legion 5i, os Legions do Brasil que não são capados, né? Também são de 140 watts. E diferente de alguns concorrentes, Zephyr G16 tem a placa de vídeo ilimitada, nós nunca testamos a versão 4060, né? Mas costuma ter certa limitação. E o Alienware X16 é a mesma coisa. Já o Legion 7i, a gente vê que ele não é tão fino, não é tão leve quanto os concorrentes, mas aparentemente consegue entregar mais performance gráfica. Inclusive, vindo aqui para os benchmarks, nós fizemos alguns benchmarks de placa de vídeo, começando aqui pelo Time Spy, que foca somente na GPU. Meus amigos, Legion 7i fica aqui no topo da tabela, não exatamente no topo, porque quem lidera aqui é o Legion Slim 5i de 2023, pois é, esse notebook, falando de placa de vídeo, ele entrega muito, né? Mas o Legion 7i fica aqui no bolo das 4060, pode ver que tem pouca variação entre elas, porque todas elas são full power, todas elas entregam a mesma performance, né? As capadas estão aqui embaixo. Então essas aqui de baixo realmente são capadas, pode ver que elas dão uma caída, né? Ficam um pouco descoladas desse bolo das 4060 comuns que não são capadas. Mesma coisa aqui no Wildlife, mais um benchmark de placa de vídeo. Aqui a gente não fica no topo, mas de novo, a gente fica aqui no bolo. Dá uma diferença de 4% para melhor pontuação. Isso aqui pode inclusive ser um pouco de margem de erro. Aqui no Steel Nomad, a gente fica em top 2, olha só que legal, fica atrás só do Avel A70i, mostrando que a placa de vídeo desse Legion 7i tá bem legal. E no Port Royal, que é um benchmark de Ray Tracing, olha só quem está no topo da tabela. Pois é, Legion 7i tem a melhor placa de vídeo para renderizar Ray Tracing. Tá certo que a diferença para o segundo colocado, que também é um Legion, é de 0%, né? E a variação aqui é muito pequena. Até aqui, ó, a variação é pequena. Aí daqui para baixo começa a aumentar um pouco mais, né? Começa a chegar aqui nas placas de vídeo capada também. Mas o resumo é,
essa 4060 não tá capada, pelo menos não nestes testes sintéticos, tá? Uma coisa que a gente pode olhar agora são os testes em jogos. A gente rodou alguns benchmarks de jogos também. Vamos começar aqui no Forza Horizon 5 em Quad HD. E vamos lá. Tá considerando frame generation? Vamos tirar o frame generation para ser uma comparação um pouquinho mais justa. Lembrando, tá? Todas essas tabelas estão no nosso site, aqui no benchpromos.com. É só vir na aba de benchmarks, caso você queira conferir por conta própria. E ó, Legion 7i ficou aqui, pegou 90 FPS no Forza Horizon 5 no Ultra em Quad HD. Muito parecido com o Legion 5i do Brasil, que vende atualmente, né? O Gen 9 mesmo, que tem o i7 14650HX, 2% só de diferença. Então, dá pra ver que em jogos ele tá no bolo também, ele não tá performando menos do que outros notebooks com 4060 por ter uma estrutura menor, pelo menos não nesse benchmark. Vamos ver agora aqui no Cyberpunk 2077 no Ultra em Quad HD e o Legion 7i, aqui pegamos 44 FPS, tá? Só que aqui você pode achar baixo 44, mas é porque não estamos utilizando nem DLSS nem Frame Generation, tá? Que é o jogo nativo mesmo, muito parecido com outras 4060 de novo, tá? Então, assim, nada de indícios de limites de performance. Então, na prática, ele realmente está entregando o que uma outra 4060 entregaria. Vamos pegar um último benchmark aqui, pegar o Black Myth Wukong Quad HD no alto e pegamos top 2, com 1 FPS de diferença atrás do A70i, que eu já tinha gostado bastante. E ó, estamos na frente do Nave Estelar, que tem um CPU mais forte. Só que quando se trata de jogos, o que importa mais é a performance da placa de vídeo. E a placa de vídeo desse Legion tá entregando o que deveria. Então fiquem tranquilos, é um notebook que para jogar vai entregar tanto quanto outros notebooks que tem uma 4060. Só que aqui sendo melhor construído, mais refinado e mais fino. Mas enfim, bora voltar aqui no painel de controle da NVIDIA, ainda nesse assunto de placa de vídeo, porque faltou falar de uma coisa muito importante, que é esse tal de gerenciar modo de vídeo, ou em outras palavras, o Advanced Optimus, meus amigos. Pois é, esse note aqui tem o recurso, né, que a gente chama de Advanced Optimus, quer dizer, a gente chama não, o nome dele é Advanced Optimus, para você conseguir controlar qual placa de vídeo vai estar ativa no seu notebook, né, a placa de vídeo integrada, dedicada, as duas ao mesmo tempo. E aqui é o seguinte, nesse modo GPU NVIDIA apenas, que eu deixei marcado, que é o que eu estou utilizando nesse momento, você meio que desliga a placa de vídeo integrada para ela não causar gargalo na sua placa de vídeo dedicada, né? Para jogos, é interessante que a placa de vídeo integrada não fique atrapalhando a dedicada ali. Então tem esse modo GPU NVIDIA, onde você desliga completamente a integrada. O ponto negativo disso é que quando você não estiver jogando, o notebook vai gastar muito mais energia e vai esquentar mais também, já que a placa de vídeo integrada, ela tá lá para economizar. Aí tem o modo Optimus, que é o pior modo possível, porque nesse modo você vai deixar a placa de vídeo integrada junto com a dedicada 100% do tempo, seja jogando, seja em atividades normais. Então a integrada sempre vai causar gargalo na dedicada, apesar de que quando você não estiver jogando, a integrada faz você economizar um pouquinho de energia. Mas por que utilizar o modo Optimus se você tem o modo seleção automática? Porque nesse modo a NVIDIA consegue identificar automaticamente quando que você está jogando ou não. E aí, quando você estiver jogando, ele vai desligar a placa de vídeo integrada de forma automática para você. Então, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. Na hora que você fecha o jogo e volta para uma atividade normal, ele ativa a placa de vídeo integrada de novo para você conseguir economizar um pouquinho de energia e fazendo com que o notebook não esquente tanto também, já que a placa de vídeo integrada, ela é, né, um pouco mais discreta do que a dedicada. Eu deixaria aqui nesse primeiro modo, tá? A gente testa no modo GPU NVIDIA apenas só para poder ter certeza que não tá tendo gargalo, mas na prática mesmo deixaria no seleção automática. Outra coisa, normalmente notebooks que têm Advanced Optimus costumam ter uma outra coisinha que é o G-Sync na tela interna, e sim, a tela desse notebook, né, a tela interna dele, tem G-Sync para você não sofrer com aquelas imagens quebradas, né, desincronização de imagem. Então é um recurso legal de ter também. Todo notebook que tem Advanced Optimus tem G-Sync na tela interna também. E bom, por último, falando de hardware, faltou mostrar o teste de bateria, agora que eu lembrei, né? Porque eu falei para vocês que esse notebook tem uma bateria de 99,9 watts-hora, mas será que isso resultou em uma autonomia muito alta? Então, ó, aqui no nosso site, no teste de autonomia de bateria, eu já filtrei essa tabela, tá? Só entre notebooks com 4060 e o Legion 7i fica bem no meio aqui da tabela. Então não foi um baita resultado, mas também não foi ruim. Pegou 354 minutos, isso aqui vai dar 5 horas e 54 minutos de autonomia no nosso teste. Lembrando, nosso teste é vídeo playback com brilho da tela controlado a 60 Hz, né? Modo de economia de energia, inclusive com a placa de vídeo dedicada desligada aqui para economizar ainda mais energia. Então isso na prática, você utilizando, vai dar você vai ter quase 6 horas com a gente, vai dar umas 4 horas talvez com você aí, porque você vai gastar um pouco mais de energia, mas ainda assim é uma boa autonomia de bateria, não tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo aqui é lamentável, tá? Abaixo de 300 minutos já começa a ficar bem complicado, mas também não tá entre as melhores, né? Tem notebook gamer que consegue durar muito mais tempo
fora da tomada. Então o Legion CT ficou ali no meio, o que é uma pena, porque eu acho que esse Note tem uma proposta muito forte de portabilidade. Ele é mais fino, mais leve, ele quer concorrer contra Zephyrus, contra Alienware, então eu acho que ele deveria ter ali uma autonomia de bateria um pouquinho elevada, mas eu entendo que tendo aqui o i7 14700HX não tem jeito, esse CPU é mais gastão. Para ter mais autonomia aqui, tinha que estar utilizando aqui um Intel Core Ultra, de repente, né, um CPU ou Final H em vez de HX, para conseguir gastar menos energia. Mas enfim, autonomia mediana, eu diria que passou de ano. Não impressionou, mas passou. E antes da gente finalizar esse vídeo com alguns testes, que eu quero rodar alguns jogos aqui com vocês também, apesar da gente já ter feito uma live testando várias coisas, queria mostrar o software, para quem não conhece ainda, o Lenovo Vantage, tá? Gosto muito desse software. O visual dele é meio simples e é um software igual para todos os notebooks da Lenovo, mas é um software bem funcional. Aqui, você consegue fazer algumas coisas como, por exemplo, mudar o modo de performance do notebook, tem o modo desempenho, modo equilibrado e o modo silencioso, tá? Você pode alternar tanto via software ou vir aqui no teclado e apertar FNQ, que ele alterna entre os modos também. Inclusive, você pode ativar o modo personalizado, onde você vem aqui nesse menu desempenho, né? E você pode configurar manualmente os consumos aqui dos componentes, pode controlar limite de temperatura do processador. Então é um acerto ali mais técnico que você pode fazer, mas já vou te dar a dica, tá? Mesmo que você venha aqui e taca aí tudo no máximo, ele não vai ser tão forte quanto o modo desempenho. O modo desempenho da Lenovo já vem melhor tunado do que o modo manual que você vai fazer ali na mão. Tanto que os testes foram feitos com o modo desempenho original do Note. Tem aqui o overclock da GPU, que também tem em todos os notebooks, né? A gente sempre ativa aqui. Ele bota um pouquinho mais de megahertz no clock da sua placa de vídeo. Se você vier na engrenagem, você pode até ver. Olha, ele bota 100 MHz no clock base e 200 MHz na memória. Você pode vir aqui e agressivar mais no seu overclock. Só que isso costuma causar uma certa instabilidade no jogo. O seu jogo vai começar a crashar, vai fechar do nada, né? Então você pode até tentar deixar aqui no máximo. Pô, você viu que não tá legal, tá crashando, tá dando uns erros e tal. Define como padrão, volta ele aqui pro padrão 100 MHz e 200, né? E tenta assim. Pode ser que mesmo assim, com o overclock ativado, você sofra com crashes. Aí é bom desabilitar. Por que que isso pode acontecer? Porque é a famosa loteria do silício, né? Cada chip, cada unidade de chip de placa de vídeo vai diferente para cada máquina, né? Então pode ser que eu recebi por sorte aqui uma 4060 que aguenta um overclock mais alto e pode ser que você recebeu por azar uma 4060 que não aguenta nada de overclock. Então aqui você ativa, vê se crashou. Não crashou, deu tudo certo, você mantém ativado. Se crashou, começou a fechar o jogo, desativa e não usa overclock, tá? Tem o modo aumento de rede que tem a ver com internet, fechamento automático para você fechar os programas automaticamente quando você abre um jogo, e tem o modo de trabalho GPU, chamado também de Mux Switch, que você não vai precisar utilizar, porque já tem ali o Advanced Optimus que faz esse mesmo trabalho, mas aqui você conseguiria fazer quase que a mesma coisa que aquele no painel de controle da NVIDIA. Você poderia deixar no modo DGPU, que é o modo onde você deixa somente a placa de vídeo dedicada ligada, desligando a integrada, para ter mais performance. No modo híbrido, você deixa as duas placas de vídeo ligadas ao mesmo tempo, mas aqui tem esse tal de modo híbrido alto, que pode ser legal, porque ele identifica quando você tira o notebook da tomada, e em vez dele deixar a placa de vídeo integrada junto com a dedicada, ele desliga a dedicada, ele desliga a 4060 para deixar somente a integrada ativa, fazendo você ter o máximo de economia possível, tá? Aí quando você bota na tomada de volta, ele liga a 4060 de volta. E tem esse modo que ele deixa travado somente na placa de vídeo integrada, que ele desliga a 4060 e não liga ela em nenhuma ocasião. Tá? Normalmente para quando você quer que o notebook não esquente tanto de repente, ou não faça tanto barulho, né? Entre esses quatro modos, ou você vai deixar no modo híbrido alto, que é para você desligar a placa de vídeo dedicada mirando a autonomia de bateria, ou deixaria no modo híbrido e utilizaria o Advanced Optimus, porque aqui tem uma observação. Se você quer utilizar lá o Advanced Optimus, né, que eu tinha mostrado agora há pouco, você tem que deixar aqui no modo híbrido, tá? Se você deixar algum desses três modos aqui embaixo, você desativa o Advanced Optimus como consequência. Então, só tem essa observação. Eu estou utilizando aqui no modo híbrido porque eu estou utilizando o Advanced Optimus para gerenciar as minhas placas de vídeo. Dá para se bloquear o touchpad, tem carregamento rápido, segurança Wi-Fi, taxa de atualização adaptativa, né, para ele trocar de 240 para 60 Hz quando você tirar da tomada, de novo visando economia de energia. E tem aqui a parte de RGB do teclado, que eu vou mostrar já para vocês. Mas deixa eu mostrar um pouquinho mais a fundo, ó, pegar aqui o preset 6 que não está configurado, porque além desse teclado da Lenovo ser RGB, ele é RGB por tecla e esse software ele consegue te dar uma liberdade de personalização muito legal. Ó, eu deixei aqui configurado pro WSD ficar aqui nesse, né, colorido, não sei se dá pra ver aqui, mas ele tá no modo arco-íris. O que eu posso fazer aqui no software é adicionar mais uma layer de efeitos, né, mais uma camada. Então, ó, além do WSD, eu quero que todo o resto do teclado, com exceção do WSD, eu vou deixar como exceção também aqui as setas. Então, ó, todo o teclado menos o WSD e as setas,
eles vão ficar no modo chuva, tá? Então eu vou aplicar. Então nesse momento vocês devem estar vendo aí, ó, o teclado está no modo chuva, mas o WSD continua no modo anterior. E aí eu vou adicionar mais um efeito agora, que eu quero que as setas tenham aqui algum outro efeito, como por exemplo, vamos deixar aqui no modo sempre na cor azul, que seja. Então agora eu criei 3 layers. A layer da chuva no teclado todo, o WSD está trocando de cor e as setas estão apenas na cor azul. Então assim, você tem uma infinidade de opções de personalização de LED de RGB aqui. É um dos softwares mais completos que eu já vi para teclados RGB de notebooks, né? Normalmente notebook gamer você escolhe um preset e acabou. Você pode mudar a cor do preset, mas não tem como você personalizar ali, tal tecla, tal cor. Às vezes você pode personalizar as zonas, tal, mas aqui você pode criar várias layers e isso é bem interessante. Enfim, eu acho que acabou. Agora bora pros testes. Vamos abrir aqui um Cyberpunk 2077 e ver como é que esse notebook se comporta, né? Barulho, questão de aquecimento, porque eu vou te falar, tá? Só nesse uso básico aqui, beleza, tá no modo de alto desempenho e está no modo onde somente a placa de vídeo dedicada tá ligada, mas ele tá quente, meus amigos. Não tá muito confortável de utilizar, não. Eu imagino isso aqui jogando. Então, bora ver como é que ele se sai ali numa gameplay. E é o seguinte, meus amigos, estamos aqui no Cyberpunk 2077. Primeiramente, vamos entrar aqui nas configurações gráficas, né? Eu fiz o preset que a gente costuma fazer numa 4060, ou seja, Quad HD, né, resolução, só que por 1440 ao invés de 1600, para ficar melhor aí pro YouTube, né? E aqui em gráficos eu coloquei no Ultra, então vem aqui, ó, Ultra, em vez de usar FSR, iremos utilizar o DLSS, né? Estamos numa RTX, e agora o DLSS tem o modelo Transformer, para quem tá numa RTX 2050 para cima, que é muito melhor que o modelo anterior, que era o Neural Convolucional. Inclusive eu fiz um shorts aqui recentemente ensinando como é que faz para você botar esse modelo Transformer em basicamente todo o jogo, através do driver da NVIDIA. E sobre o DLSS, vamos utilizar ele aqui no modo qualidade, para a gente não perder muita definição visual, mas graças ao modelo Transformer, em Quad HD, dá até para arriscar o modo balanceado para ter mais performance, tá? Mas vamos usar o qualidade aqui, para a gente não ser muito ganancioso. E vamos usar o Frame Generation também aqui da NVIDIA, né? Sem Ray Tracing, porque 4060 não costuma aguentar. E ó, estamos aqui rodando o Cyberpunk em Quad HD no Ultra, então, com DLSS qualidade, modelo Transformer, né? E Frame Generation, nos seus 80 FPS, meus amigos. E digo mais, não tá esquentando. Achei, né, que iria esquentar, mas em live mesmo a gente viu que ele não esquenta tanto assim. Tá certo que o CPU aqui tá bem contido, tá nos seus 80 graus ali, mas com clock a 2600 MHz, o clock tá bem baixo. Já a gente testa um CS, que aí CS costuma fazer o clock subir. Aí lá a gente vê se vai esquentar ou não. Aqui o clock tá baixo, com consumo, ok, 49, 46 watts de consumo ali no processador. Isso é normal, né? A gente costuma achar meio fraco quando o CPU tá nos seus 30 watts. Perto dos seus 50 watts até que está tranquilo, mas a temperatura realmente não passa ali, ó, 83, 84 graus, né? Tá mais tranquilo. A placa de vídeo já tá um pouco mais quente. Tá nos seus 81 graus, aí você fala, pô, mas CPU tá até mais quente, mas aqui a placa de vídeo é um pouco mais sensível, e o limite térmico de um i7 14700HX, se não me engano, tá lá para os seus 101 graus, 105 graus, o limite térmico dele é bem mais alto do que 80. Placa de vídeo, limite térmico é 86, tá? Mas não é que, tipo, se bater 86 a placa de vídeo vai queimar, não, ela só vai começar a sofrer throttling, ela vai começar a perder performance para não esquentar tanto. Por enquanto, parece que ela não tá sofrendo throttling ainda. Apesar de que, ó, o clock tá variando um pouco. 2550, 2610, 2670. Então, o clock da placa de vídeo variando pode ser um sintoma de throttling, ou seja, ela, pelo fato dela estar esquentando bastante, ela não consegue manter uma performance alta constante. Isso não está se traduzindo em travamentos aqui pro jogo. O jogo está extremamente estável. O frame time aqui desse Cyberpunk está muito liso, mais liso do que eu costumo ver, inclusive, né? Mas já é um ponto de observação. O notebook no CPU não esquenta tanto, mas na placa de vídeo não diria que está esquentando ainda, porque ainda está, né, abaixo de 86, mas está flertando com quente. E o consumo da placa de vídeo está nos seus 100 watts, o que também é comum para uma 4060. Por mais que ela prometa chegar até 140, né, nenhuma 4060 chega a 140. Algumas chegam a 110, 120, mas mesmo assim é raro. A maioria fica nos seus 100 watts e ó, subiu agora, 105, né? Não sei se vocês bateram o olho ali, mas estava nos seus 107 watts mais ou menos. Mas enfim, no geral eu diria que o notebook está performando muito bem
pelo seu design, pela sua construção, pelo fato dele ser fino e tudo mais, e eu achei que ele seria pior. Ainda mais eu que tenho um Zephyrus, né? Eu tenho um Zephyrus G14 que é bem capado, a 4060 lá é bem inferior a uma 4060 normal. Aqui é um meio termo, né? É um notebook mais fino, mais luxuoso, mas não abre tanta mão assim de performance para quando você for jogar. Mas agora é o seguinte, vamos ver quanto de barulho que esse note tá fazendo. Ele não me parece muito barulhento, o Legion não costuma ser, né? Deixa eu só desligar meu ventilador. Vou pedir pra tirar o tratamento de áudio também, para vocês ouvirem junto comigo quanto de barulho que ele tá fazendo. Galera, mesmo no modo de alta performance, ele pega só 55 decibéis, né? 54.8 aqui no caso, o que é silencioso. Tá, essa aqui é uma média de notebooks gamers silenciosos. A gente costuma reclamar de notebook gamer barulhento quando bate ali seus 60 decibéis mais ou menos. 55 é bem tranquilo de conviver, né? Você ouve as ventoinhas, mas elas não incomodam. Mas uma coisa que eu já preciso avisar vocês é que o aquecimento na carcaça é um ponto bem negativo. O negócio tá quente, assim... Tá incomodando? Sim, qualquer região que eu encosto tá quente. Mesmo aqui embaixo, que notebook gamer costuma ser gelado, aqui tá quentíssimo, tá muito quente. Dá pra utilizar? Dá, sua mão vai sair suada, ainda mais ultimamente aqui no Brasil que tá, né, as temperaturas estão meio altas. Mas aqui no centro não dá pra, aqui não dá pra encostar. Tá muito, muito quente. Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera térmica como é que tá a situação mais ou menos. Ó, galera, tá vendo aqui que parece que tá gelado? Aqui já está quente. Nessa região que tá preta aí pra vocês, tá quente já. Imagina nessa região que tá dizendo que tá muito, muito quente, ó. Tá dizendo aqui na telinha que tá acima de 50 graus, tá vendo? Normalmente no notebook gamer fica nos seus 45 e tal. Então essa região tá insuportável. Tá muito, muito quente mesmo. Então acho que temperatura na carcaça nesse Legion 7i talvez seja o principal ponto negativo, porque até então eu não encontrei muitos pontos negativos. Tem uma consideração aqui, uma consideração ali, mas ponto negativo mesmo, impeditivo de compra, eu não tinha encontrado. Acho que agora eu encontrei. Se você não quer notebook quente, você não deve vir aqui pro Legion 7i. Eu sou meio suspeito para falar que eu tenho um Zephyrus G14 que esquenta do mesmo jeito. O Zephyrus G14 também esquenta um absurdo, então é um mal desses notebooks mais finos, mais premium. Infelizmente, eles são mais esquentadinhos mesmo. E bom, meus amigos, agora estamos aqui no CS2 para finalizar os nossos testes, né? E o CS é um tipo de jogo baseado em processador, que tanto faz a placa de vídeo que você tem. Então a gente está dependendo mais da performance do i7 14700HX mesmo. E é um jogo que empurraria o clock mais para cima, né? Que o Cyberpunk, a gente sabe que o clock dele não fica muito alto, o CS2 costuma puxar mais, e mesmo assim, aqui a gente consegue ver que esse set do Legion 7i não tá com um clock muito, muito alto não, ó, tá nos seus 3.8, né? Consumindo seus 50, 60 watts, mas com clock um pouquinho mais contido mesmo para esse set costuma conseguir mais que 4 GHz de clock. Então dá pra ver que sim, acho que se for falar que algum componente está capado dentro desse Legion 7i, seria o processador. Tanto que a gente tá pegando aqui FPS, deixa eu zerar a média aqui, porque essa média tá desde antes de começar o vídeo, mas tá pegando a média dos seus 180 FPS mais ou menos, né? Não tá ficando acima de 200, e muitos desses i7 conseguem manter ali seus 230, 240 FPS no CS2. Aqui a gente tá abaixo de 200 FPS. Claro que ainda é muito FPS, você vai conseguir jogar competitivamente numa boa, mas não é o notebook ideal para isso, né? É um momento onde você vai encontrar onde que esse Legion 7i fica abaixo com relação aos modelos Pro da vida. O CPU, ele é um pouquinho mais fraco. Então, eu vou te falar, na minha opinião, eu acho que eu até prefiro assim, prefiro que limite mais o CPU para não esquentar tanto do que limitar a placa de vídeo. Porque para jogos, normalmente é a placa de vídeo que é o gargalo, né? E aqui continua sem esquentar, pode ver que agora que a gente não tá utilizando a placa de vídeo, ela tá menos de 80 graus, tá bem tranquilo. O processador tá nos seus 83, o que eu acho tranquilo também. Então, eu diria que aquecimento no chip em si, nos números, né, não é uma preocupação nesse Note. O problema aqui é o aquecimento na carcaça mesmo, que aí já é outra história. Mas enfim, pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse Lenovo Legion 7i. Eu, particularmente falando, gostei demais, mas eu sou suspeito para falar, né? Ele consegue atender exatamente o meu gosto pessoal,
Pra quem segue aqui as lives, os conteúdos, sabe que eu gosto muito de notebook branco, fino, leve e, se possível, pequeno. Ele só não é pequeno, porque ele é de 16 polegadas. Se tivesse um Legion 7i de 14 polegadas, ia ser maravilhoso. Mas entre todos os Legions, né, entre todos os notebooks da Lenovo, eu acho, esse cara é um dos que mais me agradam junto com o Legion 14, que já tinha uma tela OLED, era de 14 polegadas, né, só faltou ser branco e ter esse mesmo nível de construção. Os pontos negativos desse cara, com certeza, é o aquecimento na carcaça, que infelizmente é uma coisa meio comum desses notebooks gamers ultra finos, né? O CPU dele é mais fraco comparado contra notebooks gamers mais fortes, mas eu acho que isso já é um pouco previsível. E a autonomia de bateria eu acho que poderia ser um pouco melhor. E tem alguns pontos que não são necessariamente negativos, mas que deixam a desejar com relação aos seus concorrentes. Primeira coisa é a qualidade do som. Eu achei o som dele legal, mas eu achava que seria melhor, principalmente porque ele tem a assinatura da Harman Kardon, né? Eu tava esperando um som ali muito mais encorpado, um som mais profissional, mas não, é um som acima da média apenas. E outra coisa, tela. A tela é muito boa, é uma das melhores telas IPS, mas ainda é uma tela IPS. Concorrentes já estão vindo com telas OLED. Eu acho que fica um pouco para trás, principalmente comparado contra a Zephyrus G16, porque o Zephyrus já tem uma tela OLED, aqui nós temos uma tela IPS. Apesar de que o Zephyrus é capado, e aqui não. De qualquer forma, esse notebook é importado, tá, pessoal? Você não consegue comprar ele aqui oficialmente no Brasil, você consegue comprar de alguém que foi para lá, comprou e trouxe. Você pode importar ou você pode aproveitar alguma viagem para comprá-lo também. Eu aproveitei, vou deixar inclusive aqui nos vídeos relacionados no final o vídeo que eu fiz a compra dele, né? A gente fez um vlog e tudo mais. Mas comenta aí o que vocês acharam desse Legion 7i. Curtiram? Não curtiram? Mas se vocês pelo menos curtiram o vídeo, não se esquece, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. E ó, não se esquece também de dar uma olhada aqui na descrição e instalar o Opera, o navegador Opera One R2, porque, cara, aquilo tudo de função no navegador de graça é sensacional, então recomendo que dê uma olhada, fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!